Então, pessoal, para iniciar essa nova aula nossa, específica de resolução de questões, eu trouxe aqui três questões abarcando situações com funções na forma paramétrica e implícita. Tudo bem? Esses são os três enunciados. No primeiro, eu quero a derivada de primeira ordem e de segunda ordem para essa curva de equações paramétricas, y em função e x em função de t, tanto y quanto x em função de t, tal que esse t pertence a esse intervalo. A segunda questão, determinar equações das retas tangentes ao círculo x² mais y² igual a 52, tais que essas retas sejam paralelas a uma reta dada, 2x mais 3y igual a 6. E a última delas é determinar a primeira derivada, porém de x em função de y, no ponto de coordenadas π sobre 4 e 2, na curva de equação cosseno de xy igual a x. Tudo bem? Então é isso. Vamos lá fazer essas questões. Beleza? Vamos para o quadro. Fica aí. E aí, meu povo, estamos aqui na nossa última aula, vendo os enunciados de algumas questões que a gente vai resolver, porque hoje é uma aula só de resolução de questões, abarcando o quê? As últimas derivações, tipos de derivações que nós vimos. Derivada da função implícita e derivada da função paramétrica, tá? Começando a primeira questão, inclusive, com a função no formato paramétrico, beleza? Onde eu solicito a primeira e a segunda derivada dessa função. Se liga, meu povo! Calculando a primeira derivada, dy dt, isso será o quê? Derivar y em relação a t sobre derivar x em relação a t. Beleza? O que é a derivada de y em relação a t? Y está aqui, é uma subtração, tá? Derivada de cada parcela. Derivada do seno de t. Qual é a derivada do seno de t? Cosseno de t. Derivada dessa outra parcela é a derivada de um produto. Tenho menos na frente, vou tomar cuidado, botar parênteses a resposta da derivada do produto e fazer derivada do primeiro, 1 vezes o segundo, cosseno de t, mais o primeiro, que é t, vezes a derivada do segundo. Qual é a derivada do cosseno? Menos seno de t. Beleza? Sobre derivada de x em relação a t. Derivada de cosseno, quem é? Seno de t. Menos, tá? A gente acabou de fazer. Derivada do cosseno menos seno. Mais derivada do produto. Aqui eu não preciso botar parênteses, porque tem um mais na frente, tá? Então, derivada do primeiro é 1 vezes o segundo, que é seno, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, derivada do seno, cosseno. Beleza. Aqui, meu povo, dá para dar uma simplificadinha. Observa aqui em cima o cosseno e aqui vai ficar menos cosseno, vai embora. Aqui vai dar menos seno vezes t, menos t seno t. Com esse menos da frente vai permanecer mais, ok? Sobre menos seno de t mais seno de t também dá para simplificar. Ficou o quê? T cosseno de t. Eu observo aqui que tem t em cima, t embaixo. Eu posso simplificar esse t, até porque esse t não é zero nunca, então dá para fazer essa simplificação. O que é que acontece? Simplificando, sobra seno de t sobre cosseno de t. Seno de t sobre cosseno de t equivale ao quê? Tangente de t. Eu guardo, tá? Aí o que é que acontece? Vou fazer agora a segunda derivada. d2y dx2. Qual vai ser a segunda derivada? Como a gente já viu nas aulas anteriores, é calcular a derivada da primeira derivada em relação a t e dividir pela derivada de x em relação a t. Beleza? Qual a derivada? Por isso que, para a calculação da derivada, é interessante que a primeira esteja o mais simplificada possível. Qual é a derivada da primeira derivada em relação a t? É a derivada da tangente. Qual é a derivada da tangente? Secante ao quadrado de t. Sobre derivada de x em relação a t. Quando eu derivei x aqui, ó, que é o mesmo resultado, é o mesmo denominador, eu obtive isso e pude simplificar o seno com o menos seno, mais seno com menos seno, sobrando t cosseno, tá? Então, deixar mais bonitinho esse resultado, isso vai ficar
1 sobre t vezes secante, e 1 sobre cosseno é o quê? Secante também. Então vai ficar assim, ó, bem passo a passo. Secante vezes secante, ou seja, 1 sobre t secante ao cubo de t. Ou eu poderia escrever 1 sobre t cosseno ao cubo de t, que dava no mesmo, beleza? Finalizada a questão 1, vamos para a questão 2. Gráfica da questão 2 que a gente acabou de resolver lá no quadro, o que a gente tem? A gente tem um círculo, ou melhor, uma circunferência, tá? De raio raiz de 52, então o processo é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 52, a gente obtém essa circunferência, e a gente tem a reta de equação 2x mais 3y igual a 6. Beleza. Aí o que acontece? Vou tirar esse... Não, deixa o rastro, ou deixa o rótulo aqui, equi2 e equi1. Equi1 para a equação da circunferência e equi2 para a da reta. Bom, a gente pode calcular a derivada aqui com GeoGebra no formato implícito, só para a gente relembrar o que acontece. Para calcular no formato implícito, eu tenho que deixar a função na forma f de xy igual a zero. Então, eu vou pegar a equação do círculo, passar tudo para o primeiro membro e escrever aqui como uma expressão algébrica x ao quadrado mais y ao quadrado menos 52. Quando eu dou Enter, eu crio uma função de duas variáveis x e y. Aí, se eu zero essa função, eu estou no formato implícito. Para derivar, basta calcular a derivada implícita dessa função de duas variáveis, ou seja, a minha a, porque o GeoGebra criou como função a. Pronto. A gente já tinha visto isso no quadro, tá? Essa é a derivada implícita dessa função. Tudo bem? Beleza. Mas aí é só um suporte para a gente trabalhar com a derivada. O que é que me interessa é a representação gráfica. A gente, quando igualou essa derivada ao coeficiente angular dessa reta, porque as retas tangentes que eu preciso encontrar, elas terão o mesmo coeficiente angular dessa, porque elas são paralelas a essa. Então a gente igualou isso aqui, porque o coeficiente angular das retas tangentes é igual à derivada em um determinado ponto. Aí a partir disso a gente descobriu o ponto, trabalhando com essa igualdade e jogando de novo na equação. A gente encontrou os pontos de coordenadas 4 e 6, tá? O ponto A que eu estou marcando aqui, e menos 4 e menos 6, o ponto B que eu estou marcando aqui. Aí eu quero as retas tangentes, que são as retas tangentes a essa curva, a esse círculo. O que é que eu posso fazer? O mesmo comando que eu uso para reta tangente com... Similar, na verdade, o que eu uso para reta tangente com função. Tem aqui, ó, tangente, ponto e cônica. Então, eu quero a tangente passando pelo ponto A. A equação 1 é equi1. Aqui, ó, já desenhou. Ok? E também quero a tangente passando pelo ponto B, a equi1. Tá? Então é isso. Aqui eu tenho as retas tangentes. Observem aqui no registro gráfico do GeoGebra que ambas têm formato similar. Vão ter o mesmo coeficiente angular, se eu isolar aqui o y. O coeficiente angular das duas é 2/3, tá? O que difere é o valor do termo independente, tá? Onde elas cortam o eixo y, interceptam o eixo y, beleza? Tanto para a reta inicial, que era essa, quanto para as criadas, que são chamadas aqui pelo GeoGebra de f e g. Tá? Essa é a situação gráfica daquele problema que nós acabamos de fazer. Bem interessante e bem possível de você fazer também à mão, no seu plano cartesiano, esboçado próprio. Tudo bem? Vamos agora voltar para a terceira questão. Se liga, galera. E aí, meu povo querido, continuando aqui agora com a questão 2. Na questão 2, o que é que a gente pede? O que é que tem? Eu dou a equação de um círculo, naquele formato, tá? Daquela curva, e eu quero as tangentes a esse círculo. Eu peço duas, e são duas, tais que essas tangentes sejam paralelas a essa reta aqui. Bom, da geometria analítica, eu sei que se uma reta é paralela à outra, os coeficientes angulares de ambas são o quê? Iguais, tá?
Então basta eu primeiro identificar o coeficiente angular dessa, que eu vou saber o que é dessa, o coeficiente angular também, tá? Então, para identificar o coeficiente angular, essa reta tem que estar no formato reduzido, ou seja, isolado o y. Façamos isso. Se liga, 3y igual a 6 menos 2x, né? Passando para cá. Isso implica que y será 3 divide todo mundo, vai dar 2 menos 2 terços de x. O coeficiente angular é o quê? Menos 2 terços, ok? Bom, sendo o coeficiente angular das tangentes, porque as duas são paralelas, são duas tangentes que são paralelas àquela reta, tá? Depois a gente vai fazer a visualização gráfica lá no GeoGebra dessa questão, que é interessante ver, antes de resolver a terceira, tá? Então, os coeficientes angulares da tangente são iguais a menos 2 terços. Mas das minhas primeiras aulas de derivada, o que é que significa o coeficiente angular da reta tangente? É exatamente, meu povo, a derivada num ponto. Porque eu preciso achar a equação da reta tangente, beleza? Então eu estou dizendo que a derivada num ponto x0 equivale ao quê? Menos 2 terços. Aí eu vou pegar a minha equação do círculo, poderia fazer de duas formas. Ou isolar e depois derivar cada equação, cada função explícita, ou pegar no formato implícito e derivá-la, tá? E é isso que eu vou fazer. Eu vou derivar essa equação do círculo no formato implícito mesmo. Então, o que é que eu tenho aqui? Qual é a derivada disso aqui no formato implícito? Eu vou determinar y como função de x, porque como não está definido, eu escolho y como função de x e vou obter o seguinte. Essa é a variável livre. Qual é a derivada? 2x. Essa é a variável dependente de x. Eu enxergo isso como uma função que eu não conheço. Derivando implicitamente, vai ficar o quê? 2y vezes y', tá? Igual derivada da constante 0. Ok? Então, isso vai ser 2y, y' igual a menos 2x. Esse 2 eu posso simplificar com esse 2, que vai passar dividindo. Y' vai ser o quê? Menos x sobre y. Essa é a derivada em qualquer ponto, implícita, claro. Então, essa derivada, eu quero que ela seja igual a menos 2 terços, para descobrir onde é esse ponto que a derivada é menos 2 terços. Então, fazendo menos x sobre y igual a menos 2 terços, porque eu estou dizendo que a reta tangente tem esse coeficiente angular, então em algum ponto a derivada vale isso, eu vou descobrir esse ponto. Para descobrir esse ponto, eu preciso achar os valores de x e y. Forcei a derivada, como vale isso, ser igual à expressão da derivada, que está em função de x e y no formato implícito. Menos com menos vai embora, vai ficar o quê? X é igual a 2 terços de y. Com isso aqui, eu posso fazer o quê, meu povo? Eu posso substituir na minha equação do círculo. Daí, como x² mais y² é igual a 52, o que é que eu tenho? Que 4 sobre 9 y², porque se aqui é x² e x é 2 terços de y, eleva isso tudo ao quadrado. Mais y² é igual a 52. Isso implica, tirando o MMC desse lado, vai ficar 4y² mais 9y² sobre 9 igual a 52. Isso implica que 13y² sobre 9 é igual a 52. Isso implica que y² é 52 vezes 9 sobre 13. 13 e 52 dá 4. 4 vezes 9, 36. Então, y é mais ou menos a raiz de 36, ou seja, mais ou menos 6. Tá? Se y é mais ou menos 6, então, quem é x? X é igual a 2 terços de mais ou menos 6, ou seja, mais ou menos, botando 6 aqui, vai dividir dá 2, mais ou menos 4, tá? Porque é 2 vezes 6 dividido por 3 dá 4, só que mais ou menos, beleza? Bom,
quando x for negativo, quando y for negativo, x é negativo. Então eu tenho os pontos, né? No ponto menos 4 em x, menos 4 em y, qual é a equação da reta tangente? Y mais 6 igual a derivada no ponto, 2/3, x mais 4. Aí vocês desenvolvem, tá? Para deixar no formato reduzido. E no ponto 4 e 6 eu tenho a equação y menos 6 igual a 2/3 de x menos 4. E essa aqui é a resposta para as equações das retas tangentes a essa curva, que são paralelas àquela outra reta. A gente vai lá no GeoGebra, vê esse comportamento gráfico e volta para fazer a última questão dessa resolução de questões, dessa avaliação, onde eu estou trazendo essas questões, tá? Se liga. Então, meu povo, vamos finalizar, agora que a gente voltou no GeoGebra, viu lá o comportamento bonitinho do círculo com o centro na origem, as duas tangentes paralelas àquela reta, tá? Só para a gente ficar lá atento ao registro gráfico. Se liga, eu tenho essa última questão onde eu estou solicitando a derivada dx dy nesse ponto para aquela curva. Aquela curva está no formato implícito também, que nem a segunda questão, tá? Só que essa derivada aqui é uma derivada de x em função de y. Então, ó, x está em função de y. Eu estou pensando num x', tá? O dx dy é um x', ok? Bom, então a primeira coisa é atacar a minha função implícita e derivar pensando em x como uma função de y, uma função desconhecida. Y agora é a variável livre, ok? Tá com dúvida disso? Dá uma olhadinha nas aulas de derivada implícita antes de vir aqui para a resolução, viu? Se liga. Então, derivar isso daqui, derivar o cosseno, que aqui é uma composição de uma função cosseno com um produto de duas funções. Uma delas é y e a outra é uma função x desconhecida de y. Tá? Então, a derivada da maior é menos seno do que está dentro vezes a derivada do que está dentro, que é uma composição. A derivada do que está dentro é um produto. É a derivada do primeiro, que eu não sei que função é essa, então eu boto x', vezes a segunda, que é y, mais a primeira, que é x, vezes a derivada da segunda, que é a derivada de y, estando ela livre, é 1, tá? Igual a derivada de x, que é o quê? x', se liga. Bom, aí aqui eu posso estar multiplicando, arrumando x', mas não vale a pena. Por quê? Aqui é uma questão que eu já quero a derivada naquele ponto. Então eu simplesmente já posso passar e substituir o meu x por π sobre 4 e o meu y por 2 e achar a derivada no ponto. Daí, no ponto de coordenadas π sobre 4 e 2, temos o seguinte desenvolvimento, meu povo. Menos seno de quem? De π sobre 4 vezes 2, vezes x' eu não sei, porque eu quero justamente saber isso, que é o meu dy dx, vezes 2, mais π sobre 4 vezes 1, igual a x'. Isso implica, meu povo, seno. Aqui eu posso simplificar por 2, vai dar seno de π sobre 2. Quanto é o seno de π sobre 2? Seno de π sobre 2 é 1, ok? Então, isso vai dar menos 1, vezes isso, menos 2x', menos 1 vezes isso, menos π sobre 4, igual a x'. Isso implica, passa para lá, menos 3x' igual a π sobre 4. Portanto, meu povo, x' é igual a menos π sobre 12. Logo, o que eu procuro, dx dy é igual a menos π sobre 12 e acabou a questão, tá? É isso, finalizamos as resoluções. Depois eu virei mais uma aula fazendo uma resolução
total dos vários tipos de derivadas, regras de derivação, derivada composta, implícita, inversa, paramétrica, tá? Para posteriormente a gente ir para as aulas de aplicação. Então fica ligado no canal, curte, compartilha e é isso aí. Abração. Se liga na matemática.